Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Assim Facilita. Estamos de volta com conteúdo novo e exclusivo para vocês. Antes de mais nada, agora ficou muito fácil contribuir com o nosso canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Pix. Dessa forma, vocês poderão contribuir com valores a partir de 1 centavo. Se esse conteúdo for de proveito para você, se te ajudar, se tirou alguma dúvida, faça da gratidão um exercício, faça da gratidão um atributo comum na nossa sociedade. Outra coisa que vocês podem fazer para nos ajudar muito é deixando um like, comentários, sugestões e, acima de tudo, se inscrevendo no canal. Bom, sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo de hoje. Nesta aula, o objetivo será determinar uma equação que forneça o torque num dipolo elétrico que esteja submetido a um campo elétrico uniforme. Para isso, a primeira coisa que precisamos fazer é definir, de fato, o que é um dipolo elétrico. Um dipolo elétrico é caracterizado pela existência de duas cargas de sinais opostos que guardam entre si a distância d. As duas cargas possuem o mesmo módulo de carga elétrica, embora possuam sinais contrários. Um ente muito importante do dipolo elétrico é o momento de dipolo elétrico. Este ente nada mais é do que um vetor, cuja direção é a mesma da reta suporte que une as duas cargas. O sentido deste vetor é da carga negativa para a carga positiva. E o módulo deste vetor, ou seja, o comprimento deste vetor, é igual a Q vezes D, sendo Q o módulo da carga e D a distância entre as partículas. O momento de dipolo elétrico tem um aspecto muito interessante. Se, por exemplo, se dobra a carga e se reduz à metade a distância, o momento de dipolo elétrico continua sendo o mesmo. Num outro exemplo, se triplicarmos a distância e reduzirmos a carga a 1/3, novamente manteremos o momento de dipolo elétrico igual. Este aspecto do momento de dipolo elétrico é importante no momento em que caracteriza o dipolo elétrico. Agora, vamos mergulhar o dipolo elétrico numa região do espaço onde exista campo elétrico uniforme. Algumas coisas importantes acontecerão. A carga elétrica positiva experimentará uma força eletrostática de mesma direção e de mesmo sentido do campo elétrico. Já a carga negativa experimentará uma força eletrostática de mesma direção do campo elétrico, porém de sentido contrário. É muito importante definir o ângulo θ que será utilizado nas análises seguintes. Este ângulo é o ângulo formado entre o campo elétrico e o momento de dipolo elétrico. O objetivo desta aula é determinar uma equação que forneça o torque num dipolo elétrico que esteja mergulhado num campo elétrico. Então, nada mais justo do que primeiramente estudarmos o que é o torque de uma força. No esquema representado na tela, temos um ponto P e uma força F. Entre o ponto P e a força F, temos uma dada distância, a qual chamaremos de braço. Se a força for perpendicular ao braço, ou seja, se a força formar com o braço um ângulo de 90 graus, teremos que o torque da força em relação ao ponto P é igual a força vezes o braço. Numa linguagem matemática mais conveniente, podemos dizer que o torque da força em relação ao ponto P, que representaremos por tal P, é igual a F vezes x, sendo F a força em newtons e x o braço em metros. Percebam que a equação não está em sua forma vetorial. F, na verdade, é o módulo da força, portanto, o comprimento do vetor. A unidade de torque é newtons vezes metro. Voltando à análise do dipolo, vamos definir aqui onde está o braço. Vejam aqui, deste ponto central até a base deste vetor,
teremos um braço. Deste ponto central até a base do outro vetor, teremos outro braço. Só de olhar as forças, percebemos que nenhuma delas é perpendicular ao seu respectivo braço. A força da esquerda, por exemplo, possui duas componentes. Uma paralela à reta que une as duas cargas e outra perpendicular à reta que une as duas cargas. A mesma coisa ocorre com a força da direita. As componentes paralelas não nos interessam, porque não produzem torque. No entanto, as componentes perpendiculares aos braços, estas sim nos interessam, porque estas produzem torque. A pergunta que surge é a seguinte: conhecendo este ângulo θ, será que é possível inferir as componentes perpendiculares aos braços? Em busca da resposta, vamos fazer algumas análises geométricas. O segmento intermediário, que une as cargas, foi prolongado do lado direito e do lado esquerdo. Podemos aceitar que temos uma reta aqui. Esta reta foi cortada por uma horizontal aqui, por outra horizontal aqui e por outra horizontal aqui. Logo, se temos θ aqui, só podemos ter θ aqui e θ aqui. Esta reta com esta reta formam 4 quadrantes, cada um com 90 graus. 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho um quadrante. Aqui eu tenho θ. Se eu tenho um quadrante e aqui vale θ, este ângulo aqui vale 90 graus menos θ. Aqui nós temos um triângulo retângulo. Percebam que este tracejado é paralelo a este prolongamento. A somatória dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Se aqui eu tenho 90 menos θ, e aqui eu tenho 90, aqui eu só posso ter θ. Se o aluno por acaso quiser conferir, basta fazer o seguinte: 90 menos θ mais θ igual a 90. 90 mais 90, 180. Análise semelhante pode ser feita para este lado, e o aluno vai chegar à conclusão de que este ângulo aqui também vale θ. Assim como foi definido no princípio, os módulos das cargas são exatamente os mesmos. Portanto, os comprimentos dos vetores vinculados às forças experimentadas são iguais. A simetria envolvida permite assegurar que o comprimento desta componente é igual ao comprimento desta componente. Para calcularmos o valor desta projeção, basta usar trigonometria básica. O comprimento desta projeção é igual a seno de θ vezes a hipotenusa. A hipotenusa é o módulo da força eletrostática experimentada pela partícula. Podemos dizer, finalmente, que esta projeção, ou esta projeção, tem comprimento igual a força eletrostática vezes o seno de θ. Esta figura eu coloquei aqui apenas para frisar quem é o braço do torque. Vamos chamar o braço do torque de x. Agora, vamos finalmente atender o objetivo proposto para a aula. Vamos definir o torque em um dipolo elétrico num campo elétrico uniforme, em termos da força e da distância entre as cargas. A equação procurada é torque igual 2 vezes força eletrostática vezes seno de θ vezes x. Frisando, nesta equação, a força eletrostática vezes o seno de θ é a força perpendicular ao braço que efetivamente produz torque. X é justamente o comprimento do braço. O número 2 existe porque, obviamente, temos duas componentes produzindo torque. 2 vezes x representa 2 vezes o braço. 2 vezes o braço, por sua vez, representa a distância entre as partículas. Se chamarmos a distância de d, podemos dizer o seguinte:
o torque é igual à força eletrostática vezes seno de θ vezes d. Agora, vamos definir o torque em um dipolo elétrico num campo elétrico uniforme em termos do campo e do momento de dipolo. Sabemos que o torque é igual à força eletrostática vezes seno de θ vezes d. Sabemos, de aulas anteriores do canal Assim Facilita, que o campo elétrico é igual à força eletrostática sobre a carga. Podemos reescrever esta equação isolando a força eletrostática, simplesmente passando a carga que está dividindo para o outro lado multiplicando. Desta forma, a força eletrostática é igual a E vezes Q. No princípio da aula, definimos que P é o momento de dipolo elétrico e que ele vale D vezes Q. Isolando D, temos que distância é igual ao momento de dipolo sobre a carga. Chegamos à conclusão que podemos trocar a força eletrostática por E vezes Q. É o que foi feito aqui. Podemos trocar D por P, que é o momento de dipolo, sobre Q. É o que foi feito aqui. Na penúltima equação, simplesmente cortamos Q com Q e ficamos com tal igual E vezes P vezes seno de θ, onde tal é o módulo do torque, E é o módulo de campo elétrico e P é o módulo do momento de dipolo elétrico. Galera, percebam o seguinte: tal igual E vezes P vezes seno de θ. E é o módulo de campo elétrico. P é o módulo do momento de dipolo elétrico. Então, temos o módulo de um vetor multiplicando o módulo de outro vetor que multiplica seno de θ. Do lado direito, temos o módulo de um produto vetorial. Portanto, podemos finalmente representar a equação em sua forma vetorial. O vetor de torque é igual ao vetor de campo elétrico, que multiplica vetorialmente o vetor de momento de dipolo elétrico. Galera, encerramos aqui mais um conteúdo e eu espero que tenha sido bastante proveitoso a todos vocês. E agora temos uma novidade. Vocês podem seguir a gente lá no Instagram. Temos material de apoio, novidades, bastidores, enfim, informações que vocês podem gostar. Agora no YouTube, vocês podem deixar também um like, comentários, sugestões e se inscrever no canal. Vai ser de muita ajuda. E também não se esqueçam de compartilhar com os colegas de sala, porque a sua dúvida pode ser a do seu colega também. Mais uma vez, espero que tenha sido tudo muito proveitoso. Vamos ficando por aqui, um abraço e espero vocês no próximo vídeo.